Saudações pessoal, mais um Garagem Drops no ar e hoje um projeto muito legal também. A gente gosta muito de projetos diferentes, coisas diferentes, recriações, réplicas, e essa recriação do GT40 foi muito bem feita, bem construída e tem detalhes interessantes que a gente vai conhecer em detalhes também a partir de agora. Muito bem pessoal, olha que maravilha, Ford GT40, eu já falei em outras ocasiões que, ou até aqui na sombra, réplica, recriação de alguns carros eu acho simplesmente sensacionais, e GT40, Cobra, são alguns carros que realmente merecem. Eu estou aqui com o Marcos. Exato. Marcos, tudo bom? Como vai? Prazer aí, obrigado por receber por aqui na nossa receber. garagem. Sim, sim. Tem umas coisas legais aqui, umas outras coisas interessantes também. Bom, como começou a ideia de ter um GT40? Era um desejo antigo? O carro apareceu e falou, pô, interessante. Apareceu para mim, eu sempre tive vontade de fazer. Eu já fiz alguns projetos, mas esse carro apareceu para mim e eu apaixonei, falei, rapaz, eu preciso começar alguma coisa nova e embarquei nessa jornada aí. E, bom, esse carro, até comentei no nosso Instagram, que basicamente ele é um projeto da Americar, né, que era uma empresa do ABC Sim, e tal, sim. que eles faziam coisas diferentes. E daí, você comprou o projeto, em que pé que ele estava? Esse projeto eu comprei de um amigo, ele estava chassi e carroceria, os braços de suspensão e as mangas. Né? Bem rudimentar. Exatamente. Sim. E aí, daí então nós partimos desenvolvendo todo o resto. Eu acabei, comprei um Mustang que não tinha mais documento para tirar toda a parte mecânica, enfim, para utilizar o motor. E daí seguiu, daí nós fomos aprendendo, estudando a máquina e desenvolvendo. E o projeto todo demorou quanto tempo para chegar nesse nível, nesse estágio que está agora? Eu vou arredondar aí 2 anos, né? Porque esse carro ficou pronto um pouco antes de 2 anos, mas como é um carro confeccionado, é uma réplica, então a gente aí está em constante lapidação, sempre tira um detalhe outro, então no geral 2 anos. E bom, basicamente, vamos até vir desse lado, um chassi tubular, né? Que a Americar usava, né? Então teve alguma mudança estrutural? Não, o chassi é exatamente o que eles construíram, parte de braço de suspensão, manga, enfim, tudo da época mesmo. Ah, fantástico. Uma coisa que eu achei bem legal, a gente estava falando do desenho, né? A própria história do GT40, né? A história das 40 polegadas, aquela coisa toda, né? De altura, que é interessante, né? A gente falou do 550 Spider, que é um carro de pista também, né? E o GT40 é um carro de pista, né? Basicamente, no filme, até que foi bem ilustrado, né? A história toda ficou bem visível, né? Essa ideia e a proposta original. Uma coisa que eu gostei também, falasse um pouquinho sobre as rodas e o sistema de freios, né? Essas rodas 18 por 8,5 e 10,5. 8,5 e 10,5, exato. Essas rodas eu modifiquei elas, né, para acertar aí o offset do carro. Eu achei bem legal do projeto em si é a harmonia, né, da linha. A harmonia das linhas, né, realmente o GT40 é um dos carros mais bonitos já fabricados, né? Sim. Eu acho que essa harmonia toda do desenho dele é um negócio incrível. A gente sempre sabe que teve MK1, MK2, né, aquelas versões um pouquinho diferentes, sim. Mas realmente é sensacional. Bom, de modo geral, até o pessoal sempre pergunta nesses casos a legalização de réplica, mas esses carros desses fabricantes mais conceituados, né, eles já têm uma parte tudo simples de documentação. Sim, né? sim, com certeza. Isso é legal, não é como a gente mostra aqui, é uma questão que às vezes eu pergunto, às vezes acaba passando no bate-papo, mas isso que é uma coisa legal, né? Não é um carro artesanal, mas é um carro artesanal que já tem uma documentação própria. Exato, né? exato. Isso protótipo, enfim. Isso é bacana, né? Porque, enfim, é uma dúvida que às vezes as pessoas têm, né? Sobre a construção de uma recriação, de uma réplica e essa parte de documentação. Bom, uma coisa interessante que peso, você tem uma ideia do peso? 1.100 quilos. 1.100 quilos. Ele tem uma fibra bem grossa, tá? Não sei se era uma característica da época, eu conheço o pessoal, não cheguei a acompanhar a construção desse carro lá no passado. Sim. Mas como eu tenho o sistema de balança, a gente tem aí carro de corrida, a gente faz todo o acerto dos nossos carros, eu pesei ele até para acerto de suspensão e ele deu esse peso aí. 1.100. Incrível, 1.100, que é levíssimo, né? O peso de um Peugeot 208. Bom, vamos agora falar da parte aqui de trás de mecânica, né? Vamos lá. E depois a gente fala da parte interna, a parte da frente também. Enfim. Legal.
Posso abrir aqui? Fica à vontade aí para abrir. Essa é uma das coisas, acho que mais belas, né, de um carro como esse. Até a gente estava falando um pouquinho antes que lembrou o Pantera, né? A ideia do Tommaso Pantera também é a mesma, tecnicamente a mesma coisa. Pedi para você ir do outro lado, daí a gente vai falando desses detalhes. Bom, aqui basicamente é um SN95, né? Isso, eu tenho um HO do SN95 com o comando Ford Racing, sistema de injeção da Borla, americano, e o gerenciamento é da Fueltech, a FT500 Lite. Eu fiz aí uma mistura entre algo que funciona hoje, né, que é a parte injetada, porém com tudo analógico. Depois nós vamos falar a parte de dentro. Então eu resolvi deixar a injeção escondida, o máximo característico da época aí, que seriam os corpos de Weber, enfim. Isso aqui, aliás, foi um detalhe que eu falei no Instagram, né? Esses ITBs, né, os corpos de borboleta individuais, eles são muito legais, né? Sim. Porque você injeta ali o combustível e a questão é bonito de ver, né? Sim, e a funcionalidade com a injeção, né? Que é uma coisa interessante também. É outra vida, né? É muito interessante. E outra coisa bonita também é o desenho desse escape, né? Com o banho cerâmico, né? Putz, como fica legal, né? É uma coisa... às vezes a gente vê projetos com as mantas, também com aquela manta, mas com esse banho cerâmico, né, ele ficou muito Eu optei harmônico. por deixar com o banho cerâmico para deixar ele mais limpo, mostrar a característica, né, da tubulação, enfim. Aqui eu tive que acabar protegendo um pouco, que fica muito perto da carenagem, apesar de a gente ter aplicado aí um tecido especial na carenagem para isolar o calor, acaba que o calor do compartimento é bem grande e aí a gente tem que fazer, né, algumas adaptações. Mas eu priorizei isso, o banho cerâmico já acaba segurando um pouco da temperatura e mantém a beleza, né? E a própria colocação aqui, né, do motor nesse berço aqui de trás, né, realmente ficou muito bem acertado, né, muito bem definido, né? Exato. Aqui ele está usando um acrílico essa é um Lexan. Lexan, de pista mesmo. Exatamente. Interessante, muito legal. E do escape, em termos de medida, você tem uma ideia de quantas polegadas, enfim, essa questão eu tenho as saídas ali de 2,5 polegadas, tá? Os tubos aqui são de 1,5 polegada. Interessante. Cara, o ronco é fantástico, realmente. Último detalhe aqui, suspensão. Isso já veio no kit também, ou foi montado depois? Não, suspensão também foi desenvolvido conosco aqui na nossa garagem. Muito legal. E, bom, esses pneus, a gente vê a medida, né, desses pneus com a tala maior, como fica bonito, né? Sim. Essa tala 10,5 dá um visual diferente, né, para o carro. Tem o sistema de transmissão que nós fizemos aqui por cardan. Eu optei por não utilizar ali o sistema de semi-eixo e desenvolver um sistema de cardan, que é o que também lembra ali das Corvettes, enfim, o que eles usam. Eu falei, também acho que aumentou o charme do projeto e também a durabilidade, vamos dizer assim, né? A capacidade de força. Sem dúvida. Último detalhe desses de motor, potência, a gente tinha comentado comigo, mas quanto que conseguiu? Olha, eu não medi ainda, como eu disse ali no começo do nosso bate-papo, a gente procurou equalizar um carro de pista, mas que anda na rua. Eu estimo aí algo em torno de 350 cavalos. Fantástico. Para um carro de 1.100 quilos é uma equação interessante, bacana, né? Bom, agora a gente vai falar de uma coisa importante também, que é justamente aqui na frente, a capacidade dos tanques, enfim, que é uma coisa legal. Você sabe que eu falei do Pantera, um amarelo lá, que é um carro marcante na garagem, e que ele tem um tanquinho pequeno, né, de competição. Esse aqui não, né? Comenta mais sobre isso, mas se quiser abrir aí também. Eu utilizei aqui os espaços originais, nós desenvolvemos 2 tanques, dá em torno de 90 litros de combustível. Tá? 90 litros, daí isso. Sim. E também mantive aí o duplo abastecimento, tem interligação, né, entre os tanques, enfim. Sim, mas é daqueles que tem que ligar um, ligar outro? Não. Então os carros antigos na verdade eu fiz a passagem automática, ela é por gravidade. Não, é mais prático, né? Mas você não vai ter uma pane seca com um tanque cheio. Não, exato. Vamos abrir aqui também? Vamos, vou abrir aqui a parte da frente aqui. E é legal como ele está todo bem acertadinho, né? Em termos de encaixes e tudo, né? Sensacional.
Eu imagino que isso é uma coisa que as pessoas devem te pedir muito em encontro, em evento, né? Sim. Para mostrar uma aqui, coisa, na verdade, outra. Basicamente nós temos aqui o compartimento do radiador, né? E parte de ar-condicionado, enfim. E tal. Eu tenho um sistema aí com perto de 25 litros de água, então o sistema de arrefecimento do carro também ficou bem equilibrado. Fantástico. Bom, no fim com esse calor acaba usando, né? Acaba sendo útil. Aqui, olha que interessante. Primeiro, ó que legal, a abertura e essa questão do ângulo, né? Da abertura aqui atrás. Eu vou até virar para mim para poder ter uma ideia, que é exatamente como o carro original, né? Ela tem o recorte da tampa exatamente assim, provavelmente feito para facilitar a entrada, né, dos pilotos pode e tal. Pode ser pela altura, né? Eu imagino, porque o Dan Gurney, então, os caras eram altos, né? Enfim, a maioria, né, uma grande parte, talvez a pessoa fosse muito alta. Bom, daí aqui a gente tem, você puxa por aqui, né, para abrir a porta, e o fechamento, né, logicamente ele é um carro pequeno, né? Dentro o habitáculo é pequeno, que ele é um carro de corrida. Isso é uma coisa curiosa de comentar, porque eu sempre falo do 550, que é um carro que eu gosto muito, e justamente, né, um carro pequeno porque é um carro de pista, né? Enfim, é uma outra, não um carro de passeio de modo geral. Bom, Marcos, aqui falando dos bancos de ergonomia, isso tudo acabou sendo desenvolvido, pedaleira, enfim, posição, acabou desenvolvendo tudo isso. Já veio meio pronto no projeto por conta de ter uma... Não, na verdade, como eu comentei, o projeto era só a bolha e o chassi, né? Então, sim. Na verdade, eu vim fazendo tudo de acordo com a minha medida, né? Porque eu vou ser o principal sempre aqui, né? Então, eu procurei deixar a pedaleira na distância aqui em relação à minha altura. O banco também eu tive que desenvolver aqui uma concha com bem pouquinha espuma, para que eu pudesse também, vou até fechar a porta aqui só para a gente ilustrar aqui, mas enfim. Então você vê que eu fiquei aqui com uma distância, tudo bem justo, a distância de volante, enfim. Exato. Então tudo isso eu fui desenvolvendo de acordo, né, o andamento do projeto foi feito de acordo com a minha altura. Aqui. Sim, né, ficou sob medida o carro. Exato. No caso. Aqui falar de painel, o que a gente tem aqui? Você falou bem, essa questão de ser analógico é bem interessante mesmo, né? Realmente a impressão que dá é que é um carro clássico mesmo, né? A ideia sempre foi essa, né? Eu sempre quis fazer um projeto remetendo à época, porém adaptando a uma coisa que eu quero utilizar para estar na rua, aí, brincando, enfim, nos encontros e nos eventos. E aí, o que eu fiz? Eu mantive toda essa parte analógica e fiz o sistema de injeção todo escondido, que era para poder ter a funcionalidade com o equilíbrio, né? Sim, funcionalidade e aparência. Esse volante também é daqueles escamoteáveis, não? Não, eu fiz fixo. Perfeito. Daí ali, bom, aqui basicamente a gente tem o velocímetro, né? Essa linha de instrumentos bonita também, né? Aqui eu tenho o marcador de combustível, velocímetro, voltímetro, aí pressão de óleo, temperatura de água, pressão de combustível, temperatura de óleo e o conta-giro. Fantástico. E aqui uma coisa que eu não perguntei, limitação de conta de injeção, você havia comentado antes que a gente falou. Sim. Ele está limitado em quanto aqui, mais ou menos? Eu limitei a 5,5, tá? Pelo comando eu poderia virar aí 7.000, 7.200, mas eu preferi também ser conservador nesse sentido, que a intenção é realmente poder utilizar e brincar, né? Sem dúvida. Bom, aqui o ar-condicionado, bem interessante isso. Tem alguma ventoinha extra, essas coisas? Tenho. Eu tenho uma ventoinha extra na frente do radiador lá, que é para trabalhar o condensador do ar. Fantástico. Muito interessante. E aqui o que é legal é que o carro, o passageiro aqui anda bem, né? Sim. Aqui tem uma chave geral, né, também. Sim. Interessante. E para vocês terem ideia, olha só que curioso aqui, né? Como se fosse um... Onde passam os tanques, né? Sim, não, exatamente, né? Você está sentado, né, no local que é a lógica do carro de corrida, né? Sem dúvida nenhuma. Mas sensacional o projeto, muito legal, inclusive detalhe, né? Não só essa questão estética ou externa, que é, digamos, mais simples entre aspas, eu vou falar, né? Eles fazem uma bolha e tal, mas a parte interna, a personalização e tal, ficou muito legal, muito interessante mesmo. E para fechar, a gente tem o câmbio aqui com 5 marchas, é isso? Exato. Sensacional. Bom, agora vamos ouvir o carro, ver ele andando e tal, porque essa, sem dúvida nenhuma, também é uma das partes mais legais. A parte de ouvir esse 302 é sensacional. Eu vou agradecer já ao Marcos aqui
Obrigado pela atenção. Aí. E depois a gente volta, até tem barco de madeira, tem umas coisas legais aqui, né? Umas coisas interessantes. A família toda gosta aí de coisas dos de velocidade, brinquedos. Sem dúvida. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí. Nos falamos. Valeu. Bem, pessoal, a gente vai fazer um circuitinho pequeno, dar umas voltas aqui, um local um pouquinho mais limitado aqui, até o bairro que a gente está gravando, enfim, é mais para ter uma ideia da ergonomia. Eu andei com o carro antes, impressões gerais que eu tive aqui, um carro dócil, é o que eu falei do Pantera, né, da outra matéria. O Pantera, como tem comando bravo, como esse aqui, mas tem carburador, ele é um carro muito arisco. Esse carro, logicamente, se provocado, é um carro forte, mas ao mesmo tempo ele é um carro que você consegue ficar no trânsito e tal, ou seja, aqui no retrovisor a gente tem a visão desse conjunto de ITBs, que é fantástico, e o ruído interno, logicamente ele é elevado, mas surpreendeu até, ó. Você vê que assim, é um ruído alto, claro, o motor tá nas nossas costas, mas ao mesmo tempo é curioso porque não é um negócio ensurdecedor, assim, que não dá pra você comentar, né? Outra coisa legal do painel, isso remete, eu vou até botar no final do vídeo a nossa matéria com o Ford GT lá 2007, e para fazer um paralelo, né? Mas a visão que você tem aqui das caixas de roda, do retrovisor também é bem legal, apesar de ser um carro de corrida, né? Mas é engraçado essa questão. Aqui tem uma válvula de freio, já está solta, e vamos lá. Logicamente ele é um carro também mais extremo, né? Porque o Ford GT é um carro de pista, né? Não é um carro de rua. Mas assim, a dirigibilidade do carro, o comandinho mais bravo, a dirigibilidade dele é bacana. Eu achei interessante porque foi um carro que eventualmente dá pra você, ó, se acelera mais, o ronco sobe mais. Mas é um carro até engraçado porque dá até pra você dar umas idas aí na padaria, tá, algum lugar desse, né? Logicamente que você tem que se acostumar com o acelerador. Vocês veem ali, ele tem aquele toquinho, né? Tudo mecânico. Ó, tá vendo? É claro que você tem que acostumar para não dar esse tranco inicial. Tem mais o comando bravo e tudo mais, mas mesmo assim, realmente bem bacana, e a dirigibilidade muito legal. Não é um daqueles carros onde você dirige meio tenso, né? É interessante isso. Essa questão é legal mesmo, né? Até a passagem das marchas aqui que a gente está ouvindo, ela é muito própria. Olha a saída da primeira, você dá um pouquinho de giro, né? Incrível. Aqui eu até botei uma quarta, foi isso, né? Você faz parte, até acostumar. Você percebe que ele tá meio, né, sobrando, né? Tá girando ali a mais, tá bem quarta, né? Você já pensou em botar uma grelha, alguma coisa aqui? Não. Botar uma grelha aqui no câmbio, alguma coisa desse tipo para poder... Não, é um pensamento. A gente vai na lapidação e de repente pode ser uma coisa que cabe para encaixar melhor a marcha, né? Sim, até ergonomicamente ficou bem legal essa alavanca mais alta, né? Porque sem mexer muito o braço, é claro, eu tenho 1,70, né? Eu costumo brincar com o pessoal que tem um tamanho de jockey automotivo, né? Mas ainda preciso pegar o jeito do acelerador, tá vendo? Já começou a pegar já, ó. Mas é bem legal, né? Eu
imagino até, no seu caso, pegar a estrada e tal, como deve ser bacana, por conta realmente do carro ter um, digamos, até um certo conforto eu senti aqui. Eu vou falar pra vocês que não é algo desconfortável, mas fantástico. Realmente uma experiência curta aqui, mas deu pra ter uma ideia, né, do que dá pra encontrar no projeto. Realmente fantástico. Tem mais uma quarta ali. Eu vou encerrar na outra rua, né? E é engraçado como a injeção, na verdade, ela acaba dimensionando muito bem as coisas, né? A injeção eletrônica. Porque o carburador, ele tem sempre aquele buraco, né? Um buraco ou outro, né? A injeção acaba te dando uma tranquilidade maior, né? Bom, maravilha. Eu já vou me despedindo aqui. Mas é legal que tem ar e tudo, né? Fantástico. Ah, muito legal, muito legal. Daqui a pouco a vizinhança começa a reclamar. Daqui a pouco vem a polícia aí. Fogo. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela audiência. Agradecer o Marcos novamente. E morreu no final. Porque eu engatei, acho que a quarta aqui, né? Por aí. É a terceirinha. Ah, maravilha. Bom, basicamente é isso. Vou desligar aqui. É sensacional, o pessoal chama atenção na rua, é um negócio incrível. E vou te parabenizar novamente. Valeu. Realmente fantástico. É isso aí, pessoal. Um abraço e nos vemos aí. Tchau. Vou fechar o vídeo com essa visão aqui do conjunto de TBs que é fenomenal.